Olá, sejam bem-vindos à aula Atualizações no Tratamento das Parasitoses Intestinais. Esse é um curso de atualização em infectologia, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Meu nome é Sérgio Zimmermann, tenho mestrado e doutorado em doenças infecciosas pela Universidade Federal de São Paulo, sou médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo, Brasil, professor de doenças infecciosas da Universidade de Mogi das Cruzes, e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia 2016, 17 e 18, 19. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de entender a epidemiologia das parasitoses intestinais e realizar o melhor tratamento adequado das principais parasitoses intestinais que acometem o ser humano. Aqui está o meu conflito de interesse, como a gente deve colocar em todas as apresentações. E iniciar pela prevalência mundial que nós temos das parasitoses intestinais. A mais importante recai sobre o Ascaris lumbricoides, em torno de acima de 1 bilhão de indivíduos estimado pela Organização Mundial de Saúde, seguido de Trichuris trichiura e os Ancylostoma e as espécies de Ancylostoma. Essas são as três principais e que nós temos sempre que nos ater, e nós temos também com muita frequência no nosso meio no Brasil. Em relação, quando nós falamos de tratamento das parasitoses intestinais, nós temos algumas limitações e eu vou discorrer um pouco sobre elas. A mais importante que eu julgo é a dificuldade no diagnóstico do parasita devido à ausência do parasitológico. Ou seja, o médico muitas vezes acaba se esquecendo de pedir o exame ou não pede de um modo adequado, um método com pelo menos 3 exames parasitológicos. Outra dificuldade no tratamento é em relação à resistência ao metronidazol, tanto que pode ser in vitro como in vivo, sobretudo para duas parasitoses, para duas protozoas importantes, no caso a giardia e a ameba. Outra questão de limitação é o tratamento de longo prazo com metronidazol para giardia e ameba, que a maioria dos colegas ainda insiste em fazer, até porque existe uma certa confusão na literatura, porque muitos medicamentos não se tem nos Estados Unidos e ainda nos Estados Unidos se recomenda metronidazol para várias situações clínicas. Reações adversas exacerbadas a fármacos seria uma outra limitação. Continuando nessa toada sobre as limitações, existem também falta de estudos recentes para muitos agentes, porque não existe um investimento, sobretudo da indústria farmacêutica, em relação à disponibilidade de novos fármacos, novas ações. Então isso também acaba limitando muito o espectro de trabalho do infectologista e do clínico como um todo.